Olá, eu sou Leonardo Simon. E eu sou Thaís Souza. E juntos nós estamos aqui no Pod 360, o podcast do Customer 360, Redescobrindo o Humano, que é o podcast que nasce, né, de um evento que consagra, né, esse segmento. É o sucesso do cliente, experiência do cliente, do usuário, marketing, comunicação, aqui em Vitória, no Espírito Santo. E a gente está muito feliz em ter você neste episódio. A gente aqui tem um interesse com que, enfim, de fazer perguntas e trazer entrevistados que possam ali te dar um norte, né? Para te ajudar na prática do teu dia a dia, na área que você atua, não é mesmo, Thaís? É isso, e mostrar que trabalhar com a experiência do cliente não é custo. Jamais, é investimento, né? Receita na veia. Gera dinheiro. E a nossa missão aqui é trazer boas perguntas e garantir que seja um ambiente leve e que a gente possa traduzir para vocês conhecimento que vocês levem para a prática do dia a dia. E para tudo isso acontecer, a gente conta com grandes apoiadores e a gente conta com a nossa parceira oficial, que é o quê? A FUCAP. FUCAP. E este ano tá fazendo 25 anos. Aí, parabéns. A gente conta também com a nossa patrocinadora Outbox Projetos e Estratégias, a Aderes, que é a agência de desenvolvimento das micro e pequenas empresas e do empreendedorismo aqui do Espírito Santo, e a nossa Fervo Digital, que é a produtora capixaba responsável aqui pelo nosso podcast. É isso aí. No episódio de hoje, Thaís, quem será que a gente vai receber? Eu tive que colocar meu Duolingo pra jogo. Foram quantos? 1.386 dias treinando pra este momento, pra this moment. É hora de brilhar. Right now, I'm gonna shine. Por que eu vou brilhar? Porque hoje nós estamos aqui. Mas antes de eu falar do nosso convidado, eu quero apresentar a pessoa. Porque apesar de eu estar praticando meu inglês, né, no Duolingo, mas eu não daria conta sem ela. Minha amiga Maria Eduarda, nossa tradutora. Maria Eduarda, seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito bom ter você aqui. Já fizemos outros podcasts juntos? Já fizemos, já temos aí uma história. Temos uma história, temos o passado, é isso aí. Mas o nosso convidado que vai falar sobre comportamento do cliente, esse universo, é nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos do que Lincoln Murphy, que é uma referência mundial. Ele é conhecido como o Papa do Céu. Uau! Ou seja, Vossa Santidade, não é mesmo? Ele é considerado Papa nesse assunto e ele não apenas idealizou o modelo, como ele também já preparou centenas de startups, ele é best-seller, ele fala do assunto com propriedade e hoje ele vai falar sobre engenharia comportamental, como que a gente pode influenciar no progresso do cliente para retenção e resultados. Temos hoje, então, o Lincoln Murphy. Welcome, Lincoln. Thank you so much. Thank you for that wonderful introduction. Pega o papel e caneta, porque tem aqui muito aprendizado. Vem com a gente. Vamos lá. Para começar, Lincoln, é importante a gente entender como que a engenharia, né, comportamental ela pode ajudar, né? Ela pode nos ajudar a avançar na jornada de sucesso. Okay, so the first question is, how can behavioral engineering help customers move forward in their success journey? Yeah, okay, so this idea of behavioral engineering is pretty simple in theory because it's just human nature. Essa ideia de engenharia comportamental é bem simples, porque fala muito do ser humano. Ok. So it's kind of like we know how people behave and we know how people operate, so we can either fight that and go against it or we can roll with it. A gente sabe como o ser humano se comporta, então a gente pode ou se juntar ou ir contra. Lutar contra. So really it just comes down to understanding why people do what they do or why they should do what they do and using that to influence their behavior. Então, basicamente, é entender por que as pessoas fazem isso, por que elas deveriam fazer, e usar isso para conseguir controlar o comportamento deles. So we know what customers need to do to be successful. Like we know what they need to do in our product or with our service. And so how do we get them to do that?
Então, a gente sabe o que a gente precisa fazer, o que o cliente precisa fazer para ter sucesso. Então, é basicamente descobrir isso para gerar esse sucesso. And that usually comes down to simply understanding why they are using the product. What is their motivation? E isso é basicamente descobrir por que eles estão usando o produto e qual a motivação para usar aquele produto. The problem is we tend to focus on the product or on the service rather than on the customer themselves. O problema é que a gente tende a focar no produto ou no serviço e não no cliente. So if we can focus more on the customer, on the human people that make up the customer company, or just, the individual human, we're going to be able to do some really great things. Então, se a gente conseguir mudar o foco do produto para o cliente, a gente consegue fazer várias coisas boas. Então, basicamente, o foco é o cliente. Sim. E como usar o comportamento dele a favor do customer service. Tem muita gente que fala que as pessoas se apaixonam pela solução, pelo produto. E aqui você está trazendo que o foco é o cliente, de fato, né? E qual é a conexão direta entre retenção desse cliente e a geração de receita? Basically, she said that we tend to focus on the product and we take the product as a passion and sometimes forget the customer. So, what is the direct link between the customer retention and the renewed growth? Yeah, I mean, this is very common. When you've built something you're proud of, that tends to be the focus. Isso é muito comum. Quando você constrói algo que você tem um sentimento, né, de proud. Me ajuda, Simon. De orgulho? De orgulho, exatamente. Você tende a focar nisso mesmo e acaba esquecendo o cliente em si. And as a business, it's what you've invested in. It's what people gave you money to build. And so necessarily it becomes the focus, even though it maybe shouldn't. That's the thing we focus on. E como uma business, né, é a coisa que você recebe dinheiro, você recebe investimento para fazer o produto. Então acaba que isso, né, gera o foco ali, mas não necessariamente é o que traz o retorno. So what we just need to do is make sure that we don't only focus on the product, that we remember why we built the product in the first place, and that was for customers to use it. Então o que a gente tem que fazer é lembrar o porquê que a gente fez o produto. E por que ele foi feito e para quem ele foi feito, que é basicamente o cliente. And not just use it, but use it to reach their goals. Like they have a reason that they're using it. They have some sort of outcome that they were looking for when they signed up for your product. E é lembrar qual é o objetivo principal do produto, porque todos temos um objetivo, né? Então, por que ele está usando o seu produto? Qual é o objetivo dele? Porque ninguém compra nada, ninguém, né, usa nada sem um objetivo. If we keep that in mind and we figure out, okay, how do they use the product in a way that is in line with achieving that goal, then we can start to operationalize around that. Se a gente mantém isso em mente, de como que ele usa o produto, para que ele usa o produto, a gente consegue criar uma linha de pensamento de melhoria contínua para o cliente. And if we build an operation around helping the customer achieve that outcome through our product, that is necessarily going to lead to them staying longer, buying more, like expanding with us, and ultimately telling others about their great experience. Quando a gente monta essa... deixa eu formular. Basicamente, quando a gente ajuda o cliente a chegar nesse objetivo, isso gera um retorno positivo. Porque aí ele vai indicar, ele vai usar mais o produto, ele vai tirar um proveito maior do produto e vai passar a, né, trazer mais business e indicar para outras pessoas. So focusing on the customer and what they're trying to accomplish is the direct path to retention and growth. Então, focar no cliente e o objetivo dele é o caminho direto para essa retenção e geração de receita. Muito bom. Mas, Lincoln, a gente está falando de comportamento. E me parece que o comportamento humano hoje, ele é mais dinâmico.
o desafio é maior hoje para lidar com esse comportamento, uma vez que ele parece ser tão rápido, passar de maneira tão veloz. So we're basically talking about behavior and how the human behavior today is more rapid. So what are common mistakes that company make trying to influence this behavior? So human nature doesn't evolve as fast as the social media and the different tactics that are employed. So I think first go back to just understanding how humans work. Basicamente, nós seres humanos não evoluímos tão rápido quanto as mídias sociais e tudo isso que está sendo jogado pra gente. Então é basicamente voltar, né, take a step back pro ser humano mesmo. Things definitely move faster today. And we can't ignore that. We can't deny that. But we have a saying in my company to slow down to speed up. As coisas andam rápido, a gente não consegue controlar isso. Mas ele falou que tem na empresa dele tem um lema que deixa eu ver como que eu vou traduzir em português. Slow down to Speed up. Dá um passo pra trás pra dar dois pra frente, basicamente. Okay. Arrasou. E aí, desse comportamento, quais são os erros mais comuns que você pode trazer aqui que as empresas acabam praticando para poder influenciar esse comportamento do cliente? So do you think there are more mistakes that the companies make to influence? Yeah, I mean, the main thing that you typically see is just a company, like if in the onboarding process, as we call it, it's purely functional and technical. And it's not about the customer. It's not connecting with the customer. Ele fala que na maioria das empresas o processo de onboarding ele vê que é muito técnico, não fala sobre o cliente em si. São muitos processos já pré-determinados e não tem esse foco humanizado no cliente. So the onboarding process, which is the beginning of the relationship really with the customer, that is a very structured process that all customers go through. Esse processo é algo que todo mundo passa e é muito bem estruturado. Com os clientes, né, no caso. But we want to make it feel like it's unique to each customer. And the way we do that is we start out by getting to know the customer, not getting them to know the product. Como eu disse, ele falou que esse primeiro contato às vezes acaba sendo um pouco quadrado porque é muito padronizado. Então, um jeito de chamar a atenção do cliente e transformar essa jornada mais pessoal é você conhecer o cliente e não já chegar apresentando o produto. If I just jump right into the product. So the customer has probably had a relationship with sales, almost an emotional relationship. They really trust sales. O cliente provavelmente já teve um contato com, né, vendas. Provavelmente esse contato já foi um contato mais emocional e ele tem que confiar. Então, se ele já chegar apresentando um produto assim, essa relação pode ficar um pouco abalada. Então, a gente pode dizer que quando você está falando do comportamento, chegar apresentando o produto, a venda, né, é mais frio, mecânico. E se a gente falasse, então, que a gente pode traduzir que quando você fala da dor e aí aquele cliente entende que você está ali para resolver a dor dele, aí você acessou esse cliente de forma mais humanizada, é isso? So, what she's asking is this onboarding process, when we tend to be more human and ask about what do they expect from the product and how they expect the product to help them, you think that the customers, they connect more and they tend to how can I say this? They tend to choose the company. Yes. Yeah. I mean, and it's actually more even about
asking about them and what they're trying to accomplish. Like, and even something like, why did you sign up? Like, what's in it for you? What happens if you reach your goal? É basicamente isso que você falou, de tipo assim, perguntar pra ele por que você me procurou, qual que é o seu objetivo, de deixar mais pessoal, entendeu? E por que você acha que isso vai funcionar pra você? Eu vejo que é um problema muitas vezes. A gente sabe por que chega, mas a gente não procura saber o que levou, quais são as motivações, de que forma se deu, né? Então eu acho que às vezes, principalmente pequenas e médias empresas, né? Às vezes se ignora isso de que quais as motivações que levaram o cliente até aquele lugar, né? So, what he said is like, we know why they come to us, but sometimes we ignore why that product is gonna work for them and how it's gonna help them reach their goal, especially like small and medium companies. Yes. Yeah. I mean, we tend to know why they come, but we don't confirm that with them. We don't talk about that with them. We don't get them to expand on that. And this takes an extra 2 minutes, but you get them to talk about themselves and it changes the dynamics. É exatamente isso que você falou. Assim, a gente chega, né, já sabendo o porquê, mas acaba não trabalhando isso. E às vezes, assim, são só 2 minutos que você pede pra eles explicarem a história, o porquê e tudo mais, e isso acaba cativando ali o cliente. E sabe o que eu fiquei pensando aqui na nossa conversa? Eu acho que o desafio, principalmente, como contornar, na verdade, essa questão, né? Uma empresa que se espalha, às vezes, por franquias, por todo, por exemplo, pelo Brasil, que é um país continental, de tamanhos continentais, né? E cujas culturas são diferentes, as realidades são distintas. Como que você, né, acessa o comportamento? Como é que uma empresa consegue acessar o comportamento? Porque eu já ouvi muito essa crítica. Não sei se você quer continuar. So, I think he's understanding very well. E aí, qual que é o problema que eu vejo, né? Chega, por exemplo, o pessoal do norte, fala assim, nossa, mas não conecta, porque a empresa ela já manda, sabe, todo o processo, toda a comunicação voltado do que vem, por exemplo, do sudeste. E não rola essa conexão. Trabalhar essa barreira, eu fico pensando, como é que a gente atravessa isso, entendeu, Lincoln? Right. Well, go ahead and repeat that back. I think I got it, but I want to make sure I got all the details. I don't want to miss The anything. question is, how does a big company that have lots of branches through Brazil, how they guarantee the success in customer service, but because we're such a big country and we have different regions and different type of customers and people. Yes. So how do they guarantee that? Because you just said it shouldn't be a pattern, but sometimes some companies, they have patterns and sometimes like here in Vitória works, but in Rio it doesn't. Yes. Well, when we're talking about connecting with the humans, we have to take into consideration the different humans that we're working with. And yes, there are regional differences. There are cultural differences. The way things work in Brazil is not the way things work in the United States and not the way things work in Europe. So we have to know that. Então, a gente tem que levar em consideração que a gente vai lidar com diversas pessoas de diversas regiões e entender o que funciona no Brasil e não vai funcionar nos Estados Unidos nem na Europa. But even within Brazil, like you said, I mean, if you're working with somebody here in Vitória or somebody in Rio or São Paulo or Floripa, whatever, like there's going to be differences. And if you ignore that and try to sort of, what we say is normalize the process across all regions, you're probably going to fail. Então, Desculpe. It's okay. It's just a lot of information. Yes. I try to... É o desafio pra tradutora. Desafio. Quem sabe faz ao vivo. Eu entendi que quis dizer que mais ou menos se eles não considerarem, né, que Exatamente. existem essas diferenças regionais, ele vai falhar nesse processo, porque Exatamente. justamente, acho que é alguma coisa assim.
When I said that I wasn't needed... Ah, Gente, olha, todo mundo me enganou. No, you- não, mas a gente tá aqui pra aprender. Não, mas é basicamente isso. Ele Isso. falou assim, ele usou os exemplos, né, dos países diferentes, mas também o Brasil, que a gente sabe que é um país que tem várias, né, culturas. Então, assim, se você não levar em consideração pelo menos as regiões, não vai dar certo, né? E é justamente isso que ele tá falando, de não padronizar o processo. Antes de você só fazer a sua pergunta, porque eu sei que você tem uma pergunta aí, qual setor você acha, qual departamento você acha que deveria ficar responsável por essa estratégia? So which department do you think that should be responsible for this strategy? So it's going to depend on the company and how they are structured. Okay. You know, some have a customer success organization. Some, this is going to be customer service. Others, it will be operations. It just depends, but somebody needs to do it. Então, depende de cada empresa. Tem empresa que tem um departamento só para isso, de customer service. Tem empresa que o departamento operacional. Mas depende muito da estrutura da empresa mesmo. Ok. Yeah. O importante que você trouxe aí é ouvir o cliente. Então, se a gente ouve, a gente conhece, a gente se conecta. Falando em comportamento, o que você pode trazer de análise da mudança que a gente teve de comportamento humano até aqui e o que faz sentido daqui para frente? So the most important thing that you're saying is to connect with the clients. And the question is, what do you think changed from when we started like giving focus to this and to now? So I think a lot has changed after COVID. People became more distant and disconnected, and I think the need for human connection increased. Muito mudou depois do Covid, porque as pessoas acabaram ficando mais distantes, né, mais frias. Então, percebeu-se uma necessidade de voltar com esse calor humano, desse envolvimento, assim. Eu tenho percebido isso mesmo. Yeah. And also, so now we have, artificial intelligence and this concept of product-led growth and automations. And all of that also adds this idea of sort of replacing human connection. E agora com, né, o crescimento de rede social, IA e tudo mais, parece que esse conceito de substituição do ser humano está aumentando, né? Parece que essas ferramentas vieram para nos substituir, não para nos ajudar. So that actually makes people feel even less connected. And those technologies should be used to scale the connection, not replace it. Isso faz com que as pessoas se sintam mais desconectadas. E, assim, essas tecnologias vieram para ajudar e não para separar mais ainda, né? I should be able to have a deeper, more meaningful connection with my customer through those technologies, not having a customer that feels like I care even less because I just put a chat bot in front of them instead of a human. Essas tecnologias, elas deveriam fazer com que a gente tenha um contato maior com o cliente, né? Conseguir extrair mais dele. E não com que ele se sinta que, tipo assim, a gente só tá jogando uma inteligência artificial para ele responder umas perguntas, sabe? Não ter aquele contato com o humano. Now, you have to understand your customers or the different customer segments. Some might prefer a chatbot and to never talk to a human. That's great. But you can't just assume that that's all of your customers. In fact, that might push a segment, maybe a large segment, away. E é muito do entender o cliente. Tem gente que prefere, hoje em dia, conversar com um robô ali, bem direto, bem dinâmico, e tem gente que não. E é saber entender que, beleza, o cliente pode preferir, mas pode ser que isso também que isso vai atrair gente, mas também que isso vai afastar. So just the main thing is all of our customers may go through the same functional and technical process to get up and running or to use the product. We just need to make sure they individually feel like that is unique to them. And if you can make that work, you're going to win. Basicamente, todos os clientes vão passar pelo mesmo processo. Mas o importante é você conseguir deixar claro para ele que
cada um tem o seu processo. É o que ele vem falando, de ter um padrão sem ter o padrão. Você conseguir deixar claro pro cliente que você se importa e que o processo dele não é mais um. Lincoln, isso que você falou, essa sua análise, eu percebi muito fortemente no turismo. Eu passei pelo marketing turístico, de turismo, e eu percebo esse movimento das pessoas voltando para o que é natureza, para um turismo muito mais campestre, né? Do campo, um turismo um turismo rural. Turismo, né? de experiência, né? Onde Turismo de você mergulha experiência. ali na E eu tô falando isso porque me vem à cabeça que analisar o comportamento do cliente exige muita sensibilidade, porque a gente poderia achar que por esse movimento de inteligência artificial, todo mundo quer surfar na tecnologia e caminhar por este processo, para este caminho. Mas o comportamento do ser humano indica, como você colocou, depois da Covid, o contrário. Na verdade, ele muitas vezes quer se desconectar, ele não quer abrir mão da tecnologia, mas ele precisa do natural, da natureza. Então, por isso que o comportamento humano, muitas vezes a gente tem que olhar além do que se apresenta ali exteriormente, né? So, what he said. Yes. A lot of things. But basically, so he said that during his time in marketing, Turismo. tourism. Tu- So he realized that the customers after COVID, as you said, they are coming back to like a tourism of nature and wanting to like spend time in nature with people, and they are coming back to. They don't want to rule out technology, but they want to like feel human again. Yes. Yes. Yeah. Exactly. And I think that applies across all different categories of business. So whether it's the business of tourism or the business of software, we don't just want the thing, we want the experience and we want that connection. And again, you can either accept that and be like, okay, that's what we're going to build around, or we can fight it. But if you fight it, you're going to lose. Ele falou que basicamente isso acontece em todos os setores, assim. A gente não quer só o produto mais, a gente quer experiência, né? Né, hoje em dia, ou você vai lutar contra, ou você vai arrumar um jeito de Se render a isso. se render a isso. Com certeza. Thaís, estou falando muito hoje, Thaís. Mas Por o favor, papo por tá favor, faça muito sua pergunta. bom, o papo tá muito bom, a gente pode até fazer mais de uma pergunta, mas eu queria deixar aqui, pedir para você deixar um conselho para os líderes brasileiros ou os estrangeiros que também estejam nos escutando aqui nesse momento, para eles, um conselho prático, para eles começarem a aplicar o conceito, né, de experiência ali do cliente hoje ainda, né, porque eu tenho certeza que ainda hoje dá tempo da gente colocar alguma coisa em prática, ou pelo menos traçar essa estratégia. Então, qual conselho seria? So, if you could give one advice, one practical advice for leaders, for Brazilian leaders and leaders all over the world, to start applying this concept today, what would it be? Like now. Right. Okay, so the easiest thing to do is ask your customer what it means if they reach their goal. So whatever the reason is that they signed up for your product or they're using your service, ask it in a way that's meaningful to them. What are you trying to accomplish? And what happens if you accomplish that? And then, as I say, shut up and listen. Ok, entendemos o recado. Direto ao ponto. Entendemos o recado, Nico, entendemos. Então, basicamente, o que você pode fazer hoje é sentar com o seu cliente e perguntar qual o seu objetivo com um produto e o que vai acontecer quando você chegar nesse objetivo e escutar o seu cliente de fato. Quanto maior a empresa, o nível de hierarquia, maior o desafio, né? Porque a pessoa que está lá no topo, muitas vezes ela está muito distante da realidade do cliente. Muitas vezes é o vendedor, né? O sales lá que sabe, né? O que o cliente sente a dor. Então, às vezes, nesse processo hierárquico, se perde o desejo do cliente
e se prioriza o desejo da hierarquia de quem tá no topo, né, Lincoln? So we see that bigger the company, more it gets lost, like the customer to the boss, because usually the boss doesn't have this direct context. Only the salesman, so they know why do the customer, what does the customer need and why they're there, but the boss sometimes doesn't. So sometimes it gets lost in the communication. Yes. Yeah. So that has to be something, this idea of only certain departments in the company understanding what's going on with the customer or understanding their needs. That is very common, but that is not how you win. And to make that intel that we gather from the customer move up all the way to the boss, that requires discipline and it requires a process. It's probably not just going to happen on its own. It requires teamwork, right? Teamwork, yes. Basicamente um trabalho em equipe, em não deixar ter essa falha de comunicação, porque a gente tem que parar de pensar que apenas um setor, que geralmente é o setor de vendas, né, que tem que saber o porquê do cliente está ali, o porquê que ele precisa disso. Então, é justamente a empresa inteira tem que estar em prol do cliente, tem que saber a necessidade e o porquê que ele está ali. We have a feedback loop where the salesperson talks to the customer, they get context, not just things about what the customer wants to do with the product, but the salesperson understands what the customer is trying to accomplish and and their goals. Desculpe. So the salesperson understands the context, and very often that's where it stops. But that needs to be passed on to whoever is taking over after the sale. So onboarding or customer success. And then customer success needs to tell product that, hey, this is what I'm learning. And then that goes back to sales to say, hey, we've made these updates. É basicamente um loop de feedback. O vendedor vende, pega ali o feedback, passa para o departamento de customer service, se a empresa tiver, que vai estudar, vai analisar e devolve para o vendedor, que passa de novo, entendeu? É sempre um looping para justamente a empresa toda saber e estar alinhada para conseguir ter esse sucesso com o cliente. But it has to be a process that is defined and there has to be discipline. Customer success is often thought of as just a bunch of ideas and, happy thoughts and hope. And that's just not true. It's a process. It's systems. It's playbooks. It's data. Like, we have everything in place to make this work, as a system, as a process, and not just a bunch of stuff you throw together and hope that it works. E esse processo tem que ser muito bem documentado e tem que ter todo mundo tem que ter uma disciplina muito grande desses feedbacks. Porque às vezes essa questão de customer service se perde um pouco. As pessoas acham que são ideias legais para o cliente, são coisas bonitinhas, mas não, é uma coisa bem estruturada, porque a empresa depende do cliente. Então, assim, se o cliente está feliz, a empresa, né, ela cresce com isso. But in order to get those systems in place and the discipline and everything that's needed, you have to understand that this has a direct outcome on our business. Para a gente conseguir ter essa disciplina e conseguir implementar todos esses processos, tem que entender que isso tem um impacto direto nas empresas. If I get proper turnover from sales of not just the structured data in our customer relationship management software, but also the context that they learned, I can use that in onboarding to motivate the customer to take action. Se a gente conseguir todos esses dados limpos, né, dos vendedores, por exemplo, a gente consegue converter isso em... How can I say this? A gente, convertendo esses dados, a gente consegue cativar mais o cliente, porque a gente consegue treinar melhor a equipe. Okay. And if we have that proper turnover, and we get the customer up and running the right way, they will stay longer. We will set them up to buy more,
and they will go out and spread the good word about us. And that directly impacts the financial metrics of the company. Então, é basicamente o que ele falou lá no início, sobre como você entendendo o cliente, você tendo uma equipe treinada e você consegue cativar o cliente a ficar mais tempo na empresa, comprar mais e a divulgar a sua empresa também. Então, isso tem um impacto direto no financeiro da empresa. So you can look at this stuff as just a nice to have, and it's great to make the customers happy, or you can look at this as a way to operationalize revenue growth, NRR growth, which is net revenue retention, customer lifetime value, the metrics that directly impact literally the value of your company. This is kind of important. As empresas podem olhar isso, né, como, vamos deixar o cliente feliz e não levar muito a sério, mas a partir do momento que você começa a ligar isso com as métricas, você vê que quanto mais o cliente está feliz, mais as suas métricas crescem. Sim. Yes. Os KPIs, né, ali. Direto de Dallas, do Texas. Ele. Pra Vitória! Nossa, eu tô aqui, ó. Eu tenho roupa pra esse momento, entendeu? Eu tenho roupa pra esse momento. Vamos pedir pra ele deixar uma mensagem final? Por favor, Lincoln, deixa uma mensagem pro pessoal de casa que tá nos acompanhando, né, no trabalho, enfim. Sobre, né, sobre acreditar nisso que você acredita, né, no CS e o quanto que isso faz diferença de fato na empresa. So if you can leave us a final message about customer service and what you believe and why do you think it's important for everyone, every company? Yeah, I mean, focusing on the customer is literally that win-win that everybody talks about, but this is the way to actually get it. And again, if you want the value of your company to increase, which most people do, focus on your customer, and that's how you win. Basicamente, essa é aquela questão do ganha-ganha. Você focando no seu cliente fica feliz, a sua empresa cresce. E assim, é o que todo mundo quer hoje em dia, né? Que a empresa cresce e ter um cliente fidelizado, feliz. Sim. Bom, o que eu posso falar depois desse episódio? Agradecer I demais. don't have words, I don't have words, entendeu? Pra falar aqui nesse momento. I'm speechless. Yes. Estou sem palavras, mas vamos lá. Obrigado, Lincoln, de coração. Brincadeiras à parte. Thank you very much. Obrigado mesmo por você ter disposto o seu Muito tempo. obrigado. Volte sempre. E eu quero uma pergunta, a última pergunta, desculpa, não tava no script. Por favor. Você já comeu a moqueca capixaba? Eating the muqueca capixaba. Sim. Então. Did you like it? Sim. CPF dele de capixaba, a carteirinha dele de capixaba, por favor, vamos providenciar. Já podemos. We can give you Hey. CPF for Okay. having you're a Brazilian citizen. Yes. More Vitória citizen. Yes, exactly. Okay. There was one with fish, Okay. one with banana. Yeah, it's famous. That was so good. Muito bom. Muito bom, né? Different, right? Different. Different. Então já temos o nosso capixaba já aprovado aqui. Capixaba americano. Aprovado. É isso, gente. A gente agradece muito a sua presença, Thaís. Obrigado aí pela sua companhia. Obrigado, Léo. Agradecemos a você que nos acompanhou aqui nesse bate-papo com muito aprendizado. E a gente espera que vocês levem aí esses aprendizados para a prática do dia a dia. Cliente feliz, empresário feliz, todo mundo feliz. Com certeza. E a gente também quer agradecer Maria Eduarda, né? Nossa tradutora aqui, ó. maravilhosa. Se não fosse você, a gente até entendeu, mas tu entendeu. Arranhando ali. Fico muito feliz. Obrigado também, Maria Eduarda. Por chamarem mais uma vez. Obrigado mesmo. Obrigado. Gente, a gente te acompanha no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.